tudo bem com vocês? Mais uma aula comigo, Cacau Sotero, do programa Fique em Casa Aprendendo. Nós já falamos de substantivos, né? As funções sintáticas dos substantivos. Nós já falamos do processo de subordinação. Nós já falamos de orações subordinadas substantivas. Nós já classificamos as orações, né? Eu já dei essa deixa para vocês. E hoje nós vamos falar de novo de orações subordinadas, tá? Mas nós vamos falar dessa subordinação dentro da produção textual. Então, a gente vai falar de quê? De redação, tá? Frase, oração, período, vamos rever isso aí. Período simples e composto. Parágrafo, período e subordinação no texto. Gente, eu não aguento mais falar de subordinação e eu estou travando a minha língua. Vocês estão percebendo? É alguma coisa errada aqui. Alguém no estúdio está me deixando constrangida. Brincadeira. Então, olha só, aí o quadro para vocês olharem. Frase, oração e período. Relembrando, frase é uma palavra ou conjunto de palavras capaz de transmitir uma mensagem. Oração é a frase ou parte de frase organizada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. E período é a frase constituída por uma ou mais orações. Gente, por que eu coloquei aqui palavra ou conjunto de palavras? Se eu disser assim, ó, oi, para alguém, a pessoa está lá do outro lado, oi, ela vai entender, não vai? Então, eu tenho só uma palavra. E se eu disser assim, sim ou não, talvez, uma palavra só. E dentro do contexto da nossa conversa, também as pessoas vão entender. Então, gente, a frase é todo enunciado de sentido completo, tendo ou não verbo. O que diferencia da oração, que é a frase constituída, organizada em torno de um verbo com ou sem sentido. Como assim? Lembra que nós trabalhamos período composto por subordinação? E a primeira oração é a principal e ela é incompleta, ela vai precisar da segunda. Ela deixa de ser oração? Não, ela só não se constitui uma frase, porque ela não tem sentido. Deu para entender? Então, é isso. Então, período é a frase constituída por uma ou mais orações. Quando a frase só tem uma oração, eu vou chamar de período simples. Eu já estou adiantando aqui o assunto. Quando ela tiver mais de uma oração, eu vou chamar de período composto, tá bom? Acompanhe aí esse cartoon. Já engessei seus braços e pernas. Agora uma notícia ruim. Qual, doutor? Vai coçar. Bom, gente, você sabe que esse tipo de texto tem função de causar em nós o humor, né? Um texto com humor, o H é... Se bem que isso aqui é o Chris Brown. Ele não tem... É parecido, eu pensei que era o H, não é o H. O H também tem essa mesma função aí. Causar um riso, fazer uma crítica. Isso aqui é só uma piadinha. Mas é a partir dessa montagem aqui. Por quê? Porque em prova de vestibular, nós trabalhamos muito esse tipo de textos, cartoons, os memes agora, né, estão muito em alta, as charges, né, que é um tipo de meme, nós trabalhamos muito. Então, eu aproveito e vou trazendo. Agora, a pergunta, ó. Aqui, ó. Já engessei seus braços e pernas, ó. Engessei seus braços e pernas, aqui eu tenho uma oração. Agora, uma notícia ruim. Agora, olha só. Agora, uma notícia ruim. Tem entendimento? Tem, né? Mas não tem verbo. Mas é uma oração. Quando ele diz assim, qual, doutor? Também tem entendimento. Então, é uma frase. Vai coçar, que eu tenho uma oração formada por uma locução verbal. Vai coçar. A mesma coisa de coçará, tá? Fica feia a palavra, né? Então, olha só. O período é uma unidade sintática, a gente já sabe disso, e trata de um enunciado constituído em torno de orações e possui sentido completo, tá? Então, na verdade, gente, o período é uma grande frase, só que é formado por uma ou mais orações, tá? Sentido completo, por isso que eu coloquei o nome frase ali, ó. Na fala, o início e o final do período são marcados pela entonação, certo? E na escrita, os sinais de pontuação. Agora, é horrível quando você recebe mensagens de WhatsApp, onde a pessoa escreve e não pontua, tá? Eu conheço uma pessoa que é federal nisso aí, manda as mensagens para mim, aí eu fico sem saber se é uma pergunta,
se é uma dúvida, é muito complicado. A entonação, né, gente? A gente precisa falar assim. Oi, tudo bem? Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo uma pergunta, então entonação é de pergunta, de admiração. Sério isso? Eu não creio. Tem que fazer a entonação da exclamação, né? Para isso que o ponto de exclamação serve. Para você colocar lá no final da sua construção oracional e não deixar a outra pessoa, né, o seu receptor, sem entender se você quer saber, se você está se admirando, se você está mostrando uma surpresa, enfim, é isso bem aí. E olha aí, ó. As orações subordinadas, que nós já falamos e já estudamos, são aquelas que exercem a função sintática em relação à oração principal. Este é o formato, este, no caso, esse período, é formado por duas ou mais orações, sendo uma principal e outra subordinada, porque é dependente. Certo? Período pode ser simples ou pode ser composto. Quando ele é formado por uma oração, ele é simples. Quando ele é formado por duas orações, ele é composto. Né? Já falei isso, né? Estou falando de novo. Está aqui período simples, já conceituei, mas você vai ouvir de novo. Constituídos por uma oração. Então, eu gosto de brincar com os meus alunos, com os meus chuchus. Uma oração, um verbo, uma oração, dois verbos, duas orações, três verbos, três orações, 500 verbos, 500 orações. Eles até riem. Por quê? Para ficar fixado aí na tua cabeça. Que para ser oração tem que ter verbo, tendo ou não sentido. Ou seja, um enunciado com apenas um verbo e sentido é uma frase que eu chamo também de período. Período pode ser frase? Pode. Tá? Toda frase é período? Não. Por quê? Porque nem toda frase tem verbo. Um exemplo aqui, ó. Os dias de verão são muito longos. Eu tenho apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração, eu tenho um período simples, tá bom? Os compostos, você já sabe, são, o nome está dizendo compostos, formados por mais de uma oração. Eu posso ter, dentro de um parágrafo, uma série de orações formando um período. Mariana me ligou, ó, me ligou, ligar é verbo, para dizer que não virá mais tarde. É um período composto por três orações. Verbos ligar, dizer e vir. Ligou para dizer que não virá mais tarde, tá certo? Então, aqui eu tenho um período composto por três orações. Ótimo. Vamos ler agora a diferença entre parágrafo e período. São a mesma coisa? Não, muita gente confunde. Leia comigo, ó. Costuma-se confundir período com parágrafo, o que é um erro. Numa redação, a estrutura e a composição de cada parágrafo se relaciona com as ideias ou as informações que o autor quer revelar ao leitor. No mesmo parágrafo, podem ser incluídas ideias diferentes, porém relacionadas entre si, formando um conjunto com o mesmo sentido. Então, gente, aqui eu tenho a primeira dica para a sua redação, né? Não confundir período e parágrafo. Sabe por quê? Como eu já disse aqui, né? Numa redação, essa estrutura composicional do período de cada parágrafo vai se relacionar. Então, dentro de cada período, eu tenho uma ideia. E eu vou juntar as ideias para formar um parágrafo, tá bom? Então, quando você escrever a sua redação, normalmente, uma redação de vestibular, ela vai ter, em média, 4 parágrafos, pelo menos. A não ser que você tenha um poder muito bom de síntese e consiga desenvolver uma redação, passar as suas ideias, argumentar e apresentar o seu ponto de vista em apenas 3 parágrafos. Isso não é impossível, mas a questão dos parágrafos vão te ajudar na hora de fazer esse encadeamento de ideias, tá certo? Então, eu vou voltar aqui só para você ver uma coisa. Mariana me ligou. Quando eu digo Mariana me ligou, eu tenho uma informação dentro dessa oração. Para dizer
Também eu tenho uma informação, mas só que ela é incompleta, porque quem diz alguma coisa. É isto que está sendo expressado aqui, ó. Numa redação, a estrutura e a composição de cada parágrafo se relacionam com as ideias ou informações que o autor quer revelar ao leitor. No caso, você, candidato, você, candidata, que vai fazer a sua redação sobre um tema qualquer, que no caso você deva conhecer. Já pensou se o tema da sua redação fosse Talibã? O que você sabe de Talibã? O que você conhece daquela região? Por que existe aquele conflito entre as religiões? O que eles defendem? O que eles querem de verdade? Isso daí seria colocado dentro de uma redação, desenvolvida essas questões no parágrafo, que é formado por períodos. Bom? Na verdade, são ideias complementares. Cada uma é uma sequência ou complementação das anteriores. O período é um pensamento que pode ser expresso através de uma frase e que se relaciona com os períodos anteriores e pode ser ampliado pelos posteriores, formando um sentido completo. Ok? Então, o que eu quero que você entenda aqui? Período e parágrafo são coisas diferentes, tá certo? Vamos ver um exemplo? Era o meu próprio cachorro. Rosnava como outro cão qualquer, mas a escuridão me impedia de vê-lo nitidamente. Porém, a luz da lanterna me permitiu vê-lo melhor. Rosnava porque eu me aproximava, mas ficou tranquilo a partir do momento em que percebeu que a pessoa que se aproximava era eu. Você pode notar que eu destaquei aqui, eu deixei bem colorido para separar os períodos, tá bom? Era meu próprio cachorro. Eu tenho uma ideia completa aqui. Rosnava como outro cão qualquer, mas a escuridão me impedia de vê-lo. Aqui eu tenho um período ligado pela conjunção mas, que é uma conjunção adversativa, que vai trazer uma ideia contrária. Ó. Rosnava como outro cão qualquer, a escuridão me impedia de vê-lo nitidamente. Então, era meu cão? Era meu cachorro, mas eu não estava vendo ele direito. Como é que eu sei que é meu cachorro? Ideias contrárias. A luz da lanterna me permitiu vê-lo melhor. Outra ideia. Rosnava porque eu me aproximava. Veja só, eu deixei tudo verde, porque é outro período. Rosnava porque eu me aproximava, mas ficou tranquilo a partir do momento em que percebeu que a pessoa que se aproximava era eu. Eu não posso nem destacar separadamente, porque eu vou precisar de todos eles para formar e para desenvolver a minha ideia dentro dessa composição, que é o período, tá bom? E olha só, o parágrafo e o período. Olha aí a divisão, ó. Era o meu próprio cachorro. O cão é do próprio narrador, tá? Rosnava como outro cão qualquer, mas a escuridão me impedia de vê-lo nitidamente. O dono queria ter certeza de que o animal era seu. Então, essa ideia aí, desse próximo período, ele deixa de ser uma afirmação do período anterior. Porém, a luz da lanterna me permitiu vê-lo melhor. O animal queria ter certeza que a pessoa que se aproximava era mesmo seu dono, né? A escuridão me impedia de vê-lo nitidamente, a luz da lanterna me permitiu vê-lo melhor e, consequentemente, a luz da lanterna permitiu que ele visse o seu dono, certo? Agora eu digo, a luz da lanterna me permitiu vê-lo melhor. Então, gente, aqui eu tenho conclusão das duas certezas. Rosnava porque eu me aproximava, mas ficou tranquilo a partir do momento que percebeu que a pessoa que rosnava era eu. Aqui eu destrinchei o parágrafo, separei os períodos e coloquei a ideia de cada um deles para você entender que a ideia total, a ideia do todo, vai se completar na sequência dessa formação de períodos, certo? E aqui, ó, rosnava porque eu me aproximava, mas, né, ideia veio depois a contrária. Ficou tranquilo. Ele rosnava, mas depois ele ficou tranquilo.
a partir do momento em que percebeu que a pessoa que se aproximava era eu. Gente, eu creio que a partir dessa separação dos períodos, fica claro o que é período e o que é parágrafo. O parágrafo é o todo. Para eu construir o parágrafo, eu preciso ter uma boa sequência e uma boa arrumação dos meus períodos. Eu vou fazer também uma outra observação. Quando eu destaco aqui o mas, né? O que mais? Qual é a outra palavra que eu quero destacar aqui? Tem o mas lá em cima também. Porém, que acaba tendo o mesmo sentido de mais, eu estou usando conjunções, que são elementos de coesão, de ligação, tá? Elementos que vão dar uma continuidade na ideia e essas ideias vão se relacionar ou de forma adicional, ou de forma adversativa, que é o caso do mais e do porém, ou de forma conclusiva, certo? Ou aqui, ó. Por que causa? Rosnava, qual o motivo dele rosnar? Porque eu me aproximava. Esses elementos são coesivos. E na hora de produzir um texto, você não pode errar na amarração dessas ideias. Porque os elementos coesivos, eles vão dizer que tipo de relação tem uma frase com outra, né? Um período com outro. Certo? Porque nós estamos aqui encadeando ideias, construindo parágrafos. E dentro de uma redação, cada parágrafo vai ter a sua ideia. Ideias essas que vão se amarrar e formar o todo que é o seu texto. Deu para entender? Então, eu tenho aqui ideias complementares. Como eu já disse, cada uma é uma sequência ou complementação da anterior. Tá? A gente repete, que é para você memorizar bem. O período é um pensamento que pode ser expresso através de uma frase e que se relaciona com outros períodos anteriores e pode ser ampliado, né? O exemplo eu já dei. Outro exemplo para vocês, olha só. Ela sabia. O crime ainda não apareceu na mídia quando ela chegasse. Se eu falar isso para você, a gente está numa roda de conversa, alguém chega aí e diz assim, ei, ela sabia. O crime ainda não apareceu na mídia, ou quando ela chegasse. São construções soltas que não vão ter, a priori, nenhum sentido. Se eu chegar para você e dizer, ei, ela sabia, você vai me perguntar quem é ela, se eu não estiver me referindo a alguém do nosso convívio, e se você souber quem é ela, você vai me perguntar o que é que ela sabia. Então, ela sabia, ele sabia que ela negaria tudo. O crime que ela cometeu ainda não apareceu na mídia. Olha como muda aqui o sentido. E quando ela chegasse, ela deixaria a sala. É isso? Quando ela chegasse, ele deixaria a sala. Eu estou trocando aqui os pronomes. Então, observe a diferença aí, ó, de entendimento. Viu? Ele sabia alguma coisa. Ele sabia é uma oração, que ela negaria tudo é uma outra oração formando um período. Um período que completa uma ideia que aparece na oração anterior, tá? O crime que ela cometeu, o crime que eu estou me referindo é o que ela cometeu. Que eu já tenho uma oração, gente, que nem é substantiva, tá? É uma oração adjetiva. Não dá para eu falar só de substantiva, porque eu estou falando de produção textual. E quando ela chegasse, ele chegasse, ela deixaria a sala. É o contrário, errei de novo. Quando ela chegasse, ele deixaria a sala. Então, olha só. Aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer com o cartão de crédito X. Nessa leitura, evidencia-se que este mundo, dado como desejável, como possível, né, único, é criação, fantasia. Em qual das orações se encontra a expressão do posicionamento do autor? Na oração principal ou na oração subordinada? Viu aí? Ó, aproveite o melhor. Eu tenho uma oração. O mundo tem, no caso melhor, que o mundo tem a oferecer com esse cartão. Então, qual é o posicionamento do autor? Está na primeira ou na segunda oração? Hã? É muito importante você identificar os aspectos dos significados, tá certo, gente? Os elementos do contexto. Quem diz, o que diz e por que diz.
tá? Por quê? Qual é o grau de intimidade entre os falantes, tá? Qual época a comunicação ocorreu? Tudo isso é importante na hora do entendimento e também na hora da produção desse texto. Então, voltando aqui, aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer com o cartão X. O posicionamento do leitor é esse, de induzir você a aproveitar o melhor que o cartão tem a oferecer. Compliquei?